A era da civilização celestial da Ásia-Pacífico, que inaugura um novo céu e uma nova terra na divina providência, se abriu de par em par. Os verdadeiros pais fundadores da Federação para a Paz Universal revelaram que vem uma nova era, na qual se deve terminar os saques e conquistas, e virá a era da convivência pacífica e a mútua prosperidade, superando as diferenças geográficas entre Oriente e Ocidente e as diferenças ideológicas entre Norte e Sul. É a era da cultura do coração de amor verdadeiro, uma era na qual se receberá e atenderá a Deus como os pais da humanidade. Em 2019, a verdadeira mãe chegava no aeroporto de Phnom Penh, no Camboja, com honras de hóspede de Estado. O primeiro-ministro Hun Sen preparou uma recepção de boas-vindas no Palácio da Paz, onde tiveram uma reunião cúpula que iluminou as esperanças do Chonbuk. Camboja foi anfitriã da Cúpula da Ásia-Pacífico 2019, apoiando a proposta da criação da União Ásia-Pacífico, que inaugurará a era da civilização celestial da Ásia-Pacífico. Desta vez, se celebrou ali a Conferência Internacional da Liderança do Camboja 2023. Entre 1975 e 1979, a brutalidade do regime comunista de Pol Pot assassinou 1/3 dos 8 milhões de habitantes. A agenda desta conferência começou com uma visita ao Salão Memorial dos Campos da Morte, onde dormem as almas dos jovens e adultos massacrados em 20.000 localidades. Ali os visitantes oraram pelas almas das vítimas e pediram pela paz mundial. Passado este período escuro, o Camboja, que convidou a Federação para a Paz Universal como parte do Comitê de Supervisão, celebra eleições gerais a cada 5 anos para reconstruir o país, mostrando esperança pela democracia. O primeiro-ministro convidou a seu despacho o presidente da UPF Internacional, Dr. Yang Chan-Shik, o presidente internacional da Federação das Famílias, Song Yong-chon, e os convidados VIPs. E então Dr. Yang se reuniu em privado com o primeiro-ministro Hun Sen para agradecer a ele o apoio para a União Ásia-Pacífico, proposta pela doutora Hak Ja Han Moon, a Mãe da Paz. A sessão inaugural da conferência, assistida por 250 convidados de 50 países, entre eles 7 chefes e ex-chefes de Estado, foi transmitida ao vivo para 4 idiomas e começou com a atuação de um grupo de dança tradicional do Camboja e do grupo coreano de promoção da cidadania de Busan, como candidata ao World Expo 2030. O tema da primeira sessão foi a paz e a democracia. Nos discursos de boas-vindas deram Etnat Dakal, co-presidente do comitê organizador, e Sok Pana, assessor sênior do Instituto Visão Asiática, seguidos da mensagem da cofundadora da UPF, a doutora Hak Ja Han Moon. 존경하는 세계 지도자, 평화대사 여러분, 캄보디아 ILC에 참석하신 여러분을 환영합니다. 특히 아시아 대륙을 통해서는 많은 종교가 탄생이 됐습니다. 그 종교의 목적은 선을 향해서 평화 세계를 이루자는 것입니다. 그러나 어떻게 각기 다른 교리를 갖고 있는 종교가 하나로 통일될 수 있을까요? 인간 중심으로는 안 됩니다. 우주의 주인 되시는 창조주를 모신 자리에서만이 통일이 될 수 있고 세계 평화가 올 수 있는 것입니다. 참 부모의 사명은 지상에서
하늘 부모님을 모시고 세계의 자녀들과 함께 지상 천국 평화 세계를 이루는 것입니다. 그러기 위해서 갖춰지지 못한 환경권을 헤쳐나오면서 60년이란 세월이 걸려 2023년에 하늘 부모님을 모실 수 있는 성전을 봉헌하게 되었습니다. 이 얼마나 하늘이 고대하고 인류가 고대하고 기다려온 이 엄청난 사실을 아직도 이 민족, 전 세계 인류가 알지 못하고 있으니 이 진실을 세계 인류와 함께 공유하면서 하늘 부모님의 크신 사랑 앞에 감사와 영광을 돌릴 수 있는 그날을 향해서 가정연합과 UPF는 중단 없이 전진할 것입니다. 반드시 이 진실은 드러나게 되어 있습니다. 그래서 나는 아시아 대륙의 모든 나라들이 하늘이 소원하신 지상 천국 평화 세계를 이루는 데 있어서 참 부모와 함께 아시아 태평양 문명권 시대를 힘차게 열어 나가게 되기를 축원합니다. Em seu discurso de abertura, o Dr. Yang enfatizou que devemos buscar um mundo pacífico de convivência, prosperidade mútua e valores universais. Dan Burton, co-presidente da IAPP, destacou em seu discurso que antes de ser políticos, somos seres humanos criados à imagem de Deus e como filhos sob Deus temos a responsabilidade de cuidar e servir ao nosso próximo como irmãos e irmãs. Thep Ngorn, segundo vice-presidente do Senado do Camboja, deu as boas-vindas aos convidados e informou sobre as atuais atividades da paz em seu país e expressou sua vontade de trabalhar pela defesa da democracia e da paz. A segunda sessão continuou com o tema Paz, Democracia, Boa Governança e Desenvolvimento para uma cultura de paz na Ásia-Pacífico e no mundo, com discursos de abertura de líderes mundiais. Líderes internacionais como Dr. Werner Fass-Labend, ex-primeiro-ministro da Áustria, Jonathan Goodluck, ex-presidente da Nigéria, Jimmy Morales, ex-presidente da Guatemala, Sharma Oli, ex-primeiro-ministro do Nepal, Yusuf Raza Gilani, ex-primeiro-ministro do Paquistão, Maithripala Sirisena, ex-presidente do Sri Lanka, e Andrés Pastrana, ex-presidente da Colômbia, e enfatizaram a necessidade de continuar formando alianças, debatendo sobre a paz mundial. O último discurso da sessão deu o Dr. Song Yong-chon, no qual expressou sua convicção em que a conferência proporciona um espaço de construção de uma paz baseada nos ensinamentos da doutora Hak Ja Han-moon e na visão da União Ásia-Pacífico, que inaugurará a era da civilização da Ásia-Pacífico.
Os participantes responderam entrevistas e expressaram que era necessário celebrar esta conferência. Что касается международной конференции, проведение ее в настоящее время очень актуально, поскольку в мире существует множество угроз, которые приближают опасность. Поэтому это очень своевременная конференция. Эту традицию надо продолжать как прежде, не охладевать к этой проблеме. O presidente executivo da UPF, Michael Jenkins, anunciou as iniciativas de paz. O assessor estratégico do Instituto Visão Asiática, Sim Viriak, falou sobre políticas de benefício para todos e a paz no Camboja. O diretor do Instituto, Chang Vanarit, falou sobre as iniciativas da paz e a Carta Universal da Paz. Observações especiais foram feitas por Ross Robertson, ex-vice-presidente do Parlamento da Nova Zelândia, Patricia Lalonde, ex-membro do Parlamento Europeu, e Masai Chihori, presidente regional da Federação das Famílias da Ásia-Pacífico. E por último, se levou a cabo a cerimônia da posse do presidente do Parlamento Internacional para a Tolerância e a Paz, conduzida pelo vice-presidente da Assembleia Nacional do Camboja, Kwan Sudari. Após o discurso de Al-Subari Muhammad Ahmed, a nomeação foi entregue ao presidente Suoziara, que também preside a Comissão de Assuntos Exteriores na Assembleia Nacional do Camboja. Com o Sudari, vice-presidente da Assembleia Nacional do Camboja, deu uma mensagem congratulatória e o Dr. Robert Kilto deu a declaração do resultado da conferência. No dia 23 de julho, dia das eleições gerais parlamentares, 125 membros da UPF, ONG, com status consultivo integral do Conselho Econômico e Social das Nações Unidas, formou parte da delegação dos 423 observadores de 54 países para garantir eleições limpas. A Federação para a Paz Universal, que liderou o grupo mais grande como comitê de seguimento que participou nesta eleição, recebeu um respeito especial a nível nacional. Esta foi a 7ª eleição geral, eleições que se celebram a cada 5 anos desde o ano de 1993. É uma eleição indireta na qual se elege um dos 18 partidos políticos e se confirmam 125 representantes na Assembleia Nacional. A Federação para a Paz Universal cumpriu fielmente com seus deveres como Comitê de Supervisão Eleitoral. O entusiasmo dos cidadãos do Camboja pelas eleições gerais era intenso. Compartilhamos a opinião de Sharma Oli, ex-primeiro-ministro do Nepal, sobre a União Ásia-Pacífico. Asia Pacific is very, very important location, continent, and geographically, naturally, and by other different means, culturally. It's very important part of the world. It was left behind for some centuries in the past, in the near past. But in the long past, it was advanced, it was developed. Now it has, the turn has come to Asia. It's Asia's turn now. Now, Asia can develop. Aderimos ao clamor da verdadeira mãe para inaugurar a era da civilização da Ásia-Pacífico e esperamos que a União Ásia-Pacífico posicione a região na vanguarda do serviço a Deus. ...700 membros assistiram ao Seminário Chombo número 1595, que também foi transmitido ao vivo. Após a sessão de Tian'an e a cerimônia de libertação dos antepassados, o diretor Lee Gi-son deu uma mensagem sobre a graça do Chon Shi-won,
que os verdadeiros pais brindam à humanidade como esperança do Cheongguk. Seguiu um seminário para compromisso físico e espiritual, que culminou com inspiradoras canções e os 3 okmanseis. Por outro lado, os itinerantes especiais do Cheon Shin-won brindaram os relatórios sobre a turnê realizada a 11 igrejas, na 4ª semana de julho, semana de louvores e de oração. Uma nova classe da Escola de Líderes do Centro de Educação Cheonbo se conduziu online para toda a Coreia. Mais de 300 pessoas participaram em tempo real na classe sobre valores, visão e missão, e o canal do YouTube registrou 1.100 visualizações. O diretor Gil assegurou que se uma pessoa vê claramente o que deseja realizar, pode aperfeiçoar-se sob esses 3 pilares. A edição coreana da Marcha Peace Road 2023, que em 160 países do mundo clama pela paz e a unidade, finalizou no dia 27 de julho na zona de fronteira de Jingak e se trasladou ao dia seguinte para a sede de Cheongguk, a fim de brindar para a verdadeira mãe um relatório de sua conclusão. O Dr. Song deu palavras de alento para os ciclistas e compartilhou que a verdadeira mãe está orgulhosa de todos e cada um dos integrantes das equipes que pedalam desejando a reunificação da Coreia. Celebrando seu 10º aniversário, a marcha foi patrocinada oficialmente pelo Ministério da Unificação e 16 cidades metropolitanas, assim como por governos locais. A marcha Peace Road se está levando a cabo em todo o mundo. Na Islândia, a marcha se realizou com os embaixadores da paz por uma rodovia a 15 quilômetros do vulcão, prestando atenção à natureza e aos efeitos da mudança climática. Na edição da marcha que percorreu a orla do Rio de Assunção, no Paraguai, a embaixadora da paz, Norma Vargas, compartilhou um testemunho das emoções que produziu a leitura e a aprendizagem do princípio divino. No México, 300 pessoas, incluindo representantes de 40 clubes de ciclismo, partiram do estádio Azteca e retornaram após percorrer 38 quilômetros, após uma breve passagem pelo Monumento da Revolução. Em Moçambique, se realizou um seminário de 21 dias como preparação para a Bênção 2024. Os participantes estudaram em profundidade o curso dos verdadeiros pais e o princípio divino, encontrando em suas revelações uma nova esperança e um propósito. No Brasil, se levou a cabo o 2º seminário de 12 dias do ASP, para educar e empoderar as novas gerações. Os jovens escolhiam sua área de interesse como arte e cultura, negócios, educação do caráter, meios de comunicação e meio ambiente, desenvolvendo 8 projetos em 12 dias. O líder nacional da Coreia, o Dr. Song Won-sok, continuando com sua turnê nacional, visitou Busan e outras cidades da área de Gyeonan. O Dr. Song enfatizou que somos a única organização que tem uma alternativa para a verdadeira reunificação, em meio à realidade atual, com a opinião pública muito dividida na República da Coreia, e que é hora para seguir adiante com confiança para obter os máximos resultados nesta condição de 6 meses de testemunho. Na igreja Cheongun Cheonsun, ex-Cheonbokgung, se celebrou o 17º Ryojonuri, sob o tema O Povo Escolhido. A jovem Woo Ah-han, da segunda geração de uma família coreano-japonesa,
transmitiu aos mais pequenos uma mensagem no qual falou da missão do povo escolhido, de transcender suas fronteiras e fazer esforços para unir o mundo. No programa conduzido pelo ISP, teve palestras de Ryojong e atuações que serviram para que os pequenos adquiram consciência da missão do povo escolhido. Na África, se realizou um serviço online para a vitória dos 40 dias de atividades especiais pelo 11º aniversário da ascensão do verdadeiro Pai. Durante o sermão, se exibiu o vídeo que preparou o PIX-TV com o sermão do presidente internacional Son Yun-chon e falou da direção que tomarão as atividades e oraram determinados para obter bons resultados nos 40 dias prévios à comemoração de um novo aniversário Songhua.